Boa noite, eu me chamo Yuri, está começando mais uma noite de salvação. E eu vim trazer para você hoje 5 dicas de como permanecer até o fim. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque hoje os cristãos estão perdidos dentro da igreja, estão se afastando de Deus e se entregando ao pecado quando o veio já se esfriou. E acaba se afastando do Senhor por achar que o Senhor não vai perdoá-lo. Mas Deus é um Deus de misericórdia e hoje Ele quer te levantar, você que está caído. E a primeira palavra, a primeira dica é fugir do pecado. Nós vamos achar ela em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que vós não deixará tentação acima do que podeis resistir. Antes da tentação, dará também o escape, para que a possa suportar. Nós podemos aqui observar que toda tentação é resistível. Toda tentação nós podemos suportar, pois Deus, Ele nos dá esse dom de suportar a tentação. Mas também Ele nos dá o escape. O próprio Espírito Santo nos direciona. Ele nos mostra quando nós vamos errar. Mas isso vai também da nossa consciência. Se nós queremos o pecado na nossa vida, quando nós queremos lutar contra o pecado, o próprio Deus nos dá o escape. Uma certa vez eu ouvi uma palavra que diz: o homem salvo não é aquele que deixa de pecar, mas sim aquele que deixa de gostar do pecado. Quando você deixa de gostar do pecado, ele não tem mais como te afrontar. Então você passa a vencê-lo. Vamos agora para a segunda dica, que é priorizar a Deus. E nós vamos achar também em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: Porém, como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado os que o amam. Quando você prioriza a Deus, como ele diz na própria palavra dele, coisas que você nem imagina chegará para você. Como assim? A própria herança ele deixou para nós, que é o próprio Espírito Santo, o Espírito da salvação. Então, quando nós passamos a priorizar o Senhor, na nossa vida as coisas vão chegando quando a gente menos imagina. As coisas que a gente mais precisa vai se tornando nada diante do Senhor. E as coisas que a gente vai somando aqui na terra para a gente já não vale mais. Mas a gente já começa a procurar somar tesouros nos céus. Então vamos para a terceira dica, que diz que é viver falando de Cristo, que deve ser o nosso maior prazer, o prazer do cristão. E nós vamos achar em 1 Coríntios também, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4 e 5, que diz o seguinte: Eu, irmãos, quando fui a vós, fui anunciando o testemunho de Deus com excelência, de palavra ou de sabedoria, pois resolvi não saber entre vós coisa alguma, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E apresentei-me entre vós como fraqueza, temor e muito tremor. E nem minha palavra, nem minha pregação
foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aqui nós podemos perceber o que Paulo quis passar para a gente. Ele quis passar para nós que para você falar de Cristo você tem que ter humildade. Não adianta você ser o mais inteligente e você chegar com palavras persuasivas, tentando cegar as pessoas com coisas que você acha que é certo. As coisas que é certo para você é errado para Deus. O que é certo para Deus, se você andar com Ele, certamente será certo para você. Então, para a gente viver falando de Deus, a gente temos que gostar, a gente temos que carregar isso dentro de nós. Para nós não se afastar de Deus, a gente temos que viver falando dele, possa ser para quem for. Pois quando nós falamos dele, a alegria invade o nosso ser. Então, quando nós vivemos falando do nosso Senhor, nós não temos como se afastar, nem dar espaço para o pecado entrar na nossa vida. Porque o Senhor Jesus Cristo está em primeiro plano. Essa foi a terceira dica. E vamos para a quarta dica, que diz andar como Jesus. E nós vamos achar isso em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Que diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Aí vem a pergunta: como eu vou andar como Cristo andou? Cristo andou com humildade. Cristo andou servindo quando ele era o rei. Ele veio para nos servir. Certa feita, o Senhor Jesus, ele lavou os pés de seus discípulos. E a gente podemos imaginar a cena. Imagine o Senhor Jesus lavando os pés dos seus discípulos, daquele que ele ensinou, que ele resgatou. A gente podemos perceber a tamanha humildade do Senhor Jesus. E o que ele quis transmitir para a gente é que se ele, que é o rei, veio para nos servir, quanto mais nós que somos servos. Então, para andarmos como ele, nós temos que servir as pessoas. Ele nos deu um dom para que nós não enterramos, mas sim para que nós podemos distribuir, nós podemos servir, nós podemos dar sem esperar nada em troca, como ele fez, como ele morreu por mim e por você. Ele preferiu morrer por mim e por você do que viver sem eu e sem você. Ele morreu para nos dar vida, para nós voltarmos de onde nós viemos, que era o céu. Essa foi a quarta dica. Nós vamos para a quinta dica, que diz conversar com Deus. Para nós ter essa certa intimidade com Deus, vamos para o Evangelho de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Que diz o seguinte: aproximou-se de Deus e ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos, e você que tem a mente dividida, purifique o coração.
Você pode observar aqui que Deus diz: aproxime-se dele e ele se aproximará de você. Ele está esperando só um contato seu com ele. Ele está esperando só você abrir a boca para orar, para você dizer: meu Deus, preciso de ti. Diz assim: meu Deus, meu dia foi assim. Meu Deus, eu preciso disso. Meu Deus, eu quero te agradecer. Nosso Deus é um Deus de detalhe. E Ele espera esse detalhe de você. Aqui também, em Isaías 65, versículo 24, diz o seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui. E antes que me chamem, eu responderei. Enquanto estavam falando, eu ouvirei. Na sua oração, até você calado, ele já sabe o que você quer. Aqui ele diz que antes de você falar, ele já ouviu. Ele sonda a sua mente e o seu coração. Ele sabe tudo o que você precisa. Mas o pai quer ouvir a voz do filho. O pai quer ouvir o grito de socorro do filho. O filho diz assim: pai, eu preciso de ti. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu coração. Aqui também nós podemos achar em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz o seguinte: chama a mim e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes e ocultas, que tu não conheceis. Ele diz assim: chama a mim que eu te responderei. Ele está esperando para te responder. Às vezes você está precisando de algo, ele está esperando só você pedir para ele te dar. Ele quer te ensinar, ele diz: te ensinarei coisas ocultas que você não conheceste. Ele quer te ensinar, ele quer te mostrar o caminho. Porque quantos degraus você tem subido? Subido 2 e descido 3. Deus só está esperando você pedir a ajuda dele, para ele te ensinar a subir 3, e mais 3, e mais 3, e assim você continuar subindo. Essa noite, o Senhor quer te levantar. Ele quer te erguer. Ele está esperando você falar com Ele. Ele é o seu pai, é o seu amigo íntimo. Eu quero indicar um filme muito lindo para você que se chama Quarto de Guerra. Assista a ele. Aumente a sua intimidade com Deus. Reserve um canto para você e Ele. Reserve o cantinho da sua cama, seu quarto. Levante e fale com Ele. Ele quer ouvir a sua voz. Ele não resiste ao choro de um filho na madrugada. Ele quer falar com você. Ele quer te ouvir. E esta noite, Ele está te esperando. Eu quero finalizar esse vídeo com uma pequena palavra. O nosso Senhor Jesus, Ele disse que viria e Ele veio. Ele disse que morreria e Ele morreu. Ele disse que ressuscitaria e Ele ressuscitou. E Ele disse que viria novamente. Prepare-se, pois Ele virá. Ele virá para te buscar. Ele virá para revelar a sua glória. E Ele diz
Ai do servo que ele achar vigilante. Feliz é. Então espere o Senhor, pois Ele está vindo. E Ele quer achar você vigilante, Ele quer vir te buscar. Então volte para a obra de Deus e viva feliz com o seu Senhor, o seu amado. Eu encerro esta noite dando uma boa noite a você e desejando que Jesus te abençoe e que Ele esteja na sua vida e no seu coração. Amém. Uma boa noite. Eu me chamo Yuri e essa é mais uma noite com o nosso Senhor, a noite de salvação. Obrigado.